Bom, pessoal, vou falar aqui rapidinho, né, para finalizar essa parte do cálculo variacional e depois a gente poder entrar no princípio de Hamilton por si só, de uma forma mais rigorosa. Vai falar um pouco da notação variacional e justificar o seu uso, né, e colocar algumas correlações com aquilo que a gente já viu. Por exemplo, né, com relação ao princípio de D'Alembert, que a gente usou para derivar as equações de Lagrange, tá? Bom, já deixei mais ou menos pronto aqui. O que a gente tem é o seguinte: a gente viu que a, a hipótese que a gente tinha era essa, né? Esse y era o caminho, dentre todos os caminhos que eu queria, era o caminho que o sistema iria assumir, certo? Então, ou seja, a gente está procurando pelo melhor caminho. Para isso, a gente escreveu vários outros caminhos que diferiam infinitesimalmente desse caminho original, e essa diferença era dada por epsilon vezes eta, onde o epsilon é um parâmetro e o eta era uma função arbitrária, né? Então isso aqui foi extremamente importante, que a gente conseguiu, por exemplo, escrever esse y como sendo uma função, né, de x e de eta. E aí eu consegui minimizar com relação a esse parâmetro eta, epsilon, desculpa, estou falando eta, mas é epsilon que está aqui. E aí foi possível, né? O que a gente tinha era o seguinte: o melhor caminho era aquele que minimizava esse funcional. Lembrando, funcional é uma função de funções. Então o y é uma função de x, o y' é uma função de x e o funcional pode sim depender da variável independente aí que é o x, tá? E a gente viu que a condição de que eta era arbitrária levava às equações de Lagrange, tá? Em que eu tinha a derivada aí do funcional com relação a y menos a derivada em x da derivada do funcional com relação a y'. E tudo isso, a condição para que isso seja, para que esse funcional seja um mínimo, né, e represente esse caminho como sendo um mínimo, é que isso aqui fosse igual a zero. Agora, em outras palavras, o que eu tenho é o seguinte: esse epsilon eta, ele é uma pequena variação do y, certo? Então, eu posso escrevê-lo justamente dessa forma. É um delta y, né, um delta minúsculo y, em que eu tenho que a nova função, que é essa função parametrizada, y barra, ela nada mais é do que o y e uma pequena variação nas vizinhanças desse y. Então, se a gente tivesse, por exemplo, um caminho, que é o caminho original aí, y, que sai de uma configuração até outra configuração, eu ia ter o y barra uma curva que difere delta y da curva original, tá? Então, com isso, a gente pode escrever o funcional de y, né, em termos das coordenadas do sistema, e a gente mostrou que uma condição de minimização é que a derivada com relação a esse parâmetro fosse nula, né, para quando o parâmetro fosse zero, porque quando eu faço o parâmetro zero, eu recupero o y barra é o próprio y, certo? E a gente mostra que a gente chega às equações de Lagrange e, opa, faltou aqui, né, na verdade, colocar, mas isso aqui vezes o eta dx, tá? Então, a condição de arbitrariedade desse eta é o que determinava que toda essa expressão aqui, para que essa variação no funcional, né, chamando j esse funcional, fosse nula, tá? Então, para que essa integral seja nula, uma vez que o eta aqui, ou seja, eu estou escolhendo uma curva arbitrária, é que tudo que está entre parênteses aqui seja nulo, certo? Então foi isso que a gente fez. Agora, se eu considerar que o ΔY no sistema linha, né, que eu vou precisar disso, a gente pode escrever como sendo eta a derivada de
epsilon, a derivada de eta com relação a x. Como o epsilon é um parâmetro, eu posso colocar ele dentro da derivada, não muda nada. E eta, epsilon eta, é o próprio ΔX. Então a gente tem que a derivada do y com relação a do ΔY, né, com relação a x, é exatamente a derivada do ΔY com relação a x. Se eu volto lá, eu posso escrever essa variação do funcional em termos de ΔY, não mais de eta, né, que é essa função arbitrária. Mas esse ΔY, ou seja, é uma escolha de curvas que também é arbitrária. E esse funcional precisa ser minimizado. Isso só vai ser minimizado considerando que o eta, o ΔY é arbitrário, se essa função aqui for nula, tá? Do mesmo jeito que a gente havia feito. E aí a gente começa a ver uma correlação com aquela ideia de deslocamentos virtuais, né? Em que a gente procurava por possíveis configurações. Tá aqui as possíveis configurações. Então a configuração do sistema é essa. E aí procura por configurações que, para um certo instante de tempo, ou seja, não há variação no tempo nesse caso, esse sistema possa assumir, né? Isso era a base do princípio de D'Alembert. Então, o que esse ΔY, mantendo as proporções, o que eu tenho aqui? É que o ΔY está relacionado justamente com esses deslocamentos virtuais, né? Se eu considerar a variável independente aqui como sendo o tempo, por exemplo, né? Porque lá no princípio de D'Alembert a gente tinha deslocamentos no tempo, tá? E aqui a gente tem um tratamento que é do cálculo variacional. Eu tenho uma coordenada dependente e uma independente. Então, o que a gente passa a ver é que a arbitrariedade que a gente usou no princípio de D'Alembert para determinar o trabalho das forças aplicadas e, consequentemente, o trabalho virtual ser nulo, se aplica aqui também. Mesmo porque a gente garante que esses deslocamentos virtuais precisavam ser arbitrários. Então a gente sempre ia procurar por deslocamentos que fossem independentes entre si, né? Então tinha lá todos os ΔQKs e todos independentes. Quando eu conseguia todos independentes, eu conseguia escrever as equações de movimento. Na hora que eu procurava por ΔQKs independentes, isso me levava também às coordenadas generalizadas, né? Os QKs. E todas elas deveriam ser independentes entre si, ou seja, era a condição de vínculo holônomo, né? Então, os vínculos eram descritos por funções somente das coordenadas e possivelmente do tempo, e isso garantia que as coordenadas eram todas independentes entre si. A gente viu os casos de vínculos não holônomos, em que eles poderiam ser funções também das velocidades generalizadas. Mas a gente viu que a gente não consegue tratar de uma forma geral os vínculos não holônomos, porque eu não consigo, quando eu tenho vínculos não holônomos, um grupo de coordenadas independentes entre si. Então, eu não consigo separar todas essas equações. Então, eu não consigo ter coordenadas generalizadas todas independentes, consequentemente eu não tenho equações de movimento que são independentes. Então, que são derivadas, né, independentemente. Então, assim como aqui eu não consigo, né, nos casos de vínculos holônomos, no princípio de Hamilton também a gente não conseguiria. Existe uma possibilidade que é tratar, já falei, quando eu estava falando de princípio de D'Alembert para vocês, a gente falou disso, que é a gente integrar os vínculos, né, se esses vínculos não holônomos forem integráveis, ou seja, eu conseguir passar dessa forma para essa aqui de cima, a gente consegue recuperar, né, as equações de Lagrange, por exemplo. Né? A gente consegue escrever as equações de Lagrange para o caso não holônomo. O mesmo acontece com o princípio de D'Alembert. Então, em resumo, né, o fato da gente ter usado essa função arbitrária, ela justifica um pouco a ideia dos vínculos determinarem as possíveis configurações e, consequentemente, os deslocamentos virtuais. Então, por mais que lá no princípio de D'Alembert os deslocamentos virtuais eram um artifício matemático, a fundamentação desses vínculos
dos vínculos não, desculpa, desses deslocamentos virtuais, está justamente aqui, na necessidade que eu tenho de ter coordenadas que são independentes. E se eu tenho coordenadas independentes, coordenadas generalizadas nesse caso, significa que eu tenho configurações que são independentes. E aí eu posso minimizar dentre todas as configurações, eu posso encontrar dentre todas aquelas configurações aquelas que minimizem o funcional, que é o funcional de interesse. Né? No caso, por exemplo, no princípio de Hamilton, o funcional de interesse é a ação. Então, o sistema tende ao funcional de menoração. Né? A funcional de menoração ficou redundante. Ela tende ao sistema que minimize a ação. E para que eu possa minimizar, eu preciso ter um grupo que descreva univocamente todas as propriedades desse sistema de coordenadas generalizadas que são arbitrárias. Tá? Então, isso nos remete às configurações que eu tenho para esse sistema. Então, cada ponto nesse espaço aqui, ele é uma configuração. E os pontos dentro dessas curvas são as configurações que são possíveis. Mas de todas as possíveis configurações que o sistema precisa passar para sair de um ponto e ir até outro, ele tende a assumir aquela que minimize esse funcional. Tá? Então, é isso. Deem uma olhada aí no tudo que a gente fez. Tentem refazer tudo isso para que a gente possa prosseguir para o princípio de Hamilton. Tá?